Ai, pronto, boa noite. Começou a gravação. Senhores, agora temos 35 participantes, dia 31 de março, aula de tributário. Hoje faremos uma aula um pouquinho diferente. Será uma aula expositiva, não aqui falando para vocês, com vocês participando. Hoje eu preparei uma aula diferenciada, vamos tentar ver se isso funciona no online, tá? Apesar de que aqui todos nós somos adultos. Bom, a ideia é que eu tenho um vídeo, né, de uma professora e que ela trata de um tema de direito tributário. Mas, assim, não é um tema muito técnico do direito tributário. Ele tem mais a ver, assim, com uma análise econômica do direito, né? E, nesse ponto, toca no direito tributário. E o assunto que ela trata nesse vídeo, que é um vídeo relativamente curto, tá? Ele não tem 2 horas, tudo bem? Ele tem 1 hora e 50. Brincadeira. Ele tem 10 ou 15 minutos, algo assim. E ela vai tratar do assunto carga tributária. E ela trata com uma maestria, uma simplicidade, uma didática invejáveis. Né? É sempre do bom ponto de vista. Então, senhores, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês, eu vou compartilhar esse vídeo aqui para que todos vocês assistam, tá? E depois da aula eu vou colocar o link desse vídeo lá no sistema. E se vocês quiserem assistir, fiquem à vontade, tá? Essa professora, ela tem um canal no YouTube, tá? E lá tem outros vídeos de direito tributário que são excelentes, são muito bons, tá? Então, esses vídeos em que o conteúdo ele é verificado, né, do ponto de vista da técnica e da correção jurídica, isso eu faço questão de divulgar aos senhores, tá? Pode assistir sem problema, né? Pode absorver aquele conhecimento sem problema algum, tá? E o vídeo que ela faz agora é sobre a carga tributária no Brasil, uma análise assim, explicando o que é a carga tributária, como que ela se compõe, fazer uma comparação com outros países, etc e tal, e ela tira algumas conclusões, né? Então eu vou colocar esse vídeo aqui para tocar para gente, e depois que terminar o vídeo, tá? Eu vou dividir a sala aqui em alguns grupos, de 4 grupos, tá? Eu imagino que vocês vão conseguir, através aí do aplicativo onde vocês estão acessando, verificar em que grupo vocês caíram. Quem faz a seleção do grupo não sou eu, tá? É o próprio aplicativo que seleciona, tá bom? E assim, vocês estão distantes um do outro, né? Então, em havendo alguma discordância de vivência, não haverá problema, que vocês estarão a quilômetros de distância, tá? Então, vamos lá, deixa eu começar, deixa eu ver, deixa eu dividir aqui a sala. Tanto é que quando chega a gente, não tem mão de pôr, né? Vamos lá. Tá. Eu vou colocar um timer aqui, mas depois eu coloco esse timer, tá? Já está meio dividido aqui, depois eu coloco o timer, que é o tempinho que vocês vão ter aí para se conversar. Eu não sei como é que faz para se conversar também. Vai ser uma tentativa agora. Também, se não der certo, a gente se conversa todos juntos aqui, tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom, vamos lá então.
Vocês todos me escutam, certo? O áudio tá tudo bem, né? Tá. Se der algum problema, tá. Se der algum problema no áudio, vocês me avisam, tá? Vocês estão vendo? Sim, professor. Sim. Tá. Vamos lá, vou colocar o play aqui. Uma questão tributária sobre a qual muito se fala, mas pouco se estuda, é a carga tributária no Brasil. Quem nunca ouviu alguém falar que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo? Ou que a nossa carga tributária é compatível com a de países? Diga quem está falando. Sou eu, professor Daniel. Tem que desligar o seu microfone, porque os dois áudios estão saindo em dois lugares. Vou desligar meu microfone. Uma questão tributária sobre a qual muito se fala, mas pouco se estuda, é a carga tributária no Brasil. Quem nunca ouviu alguém falar que nós temos uma das maiores cargas tributárias do mundo? Ou que a nossa carga tributária é compatível com a de países muito mais desenvolvidos que o nosso, países que adotam o estado de bem-estar social, por exemplo, ou que estamos sufocados com a nossa carga tributária que impede o nosso crescimento econômico. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a carga tributária no Brasil, vamos analisar os fatores que são levados em consideração para a sua aferição e também alguns mitos que acabamos ouvindo sobre ela. Para a nossa análise, nós vamos utilizar os dados dos anos de 2016 e 2017, que constam do relatório da Receita Federal sobre a carga tributária, divulgado em novembro de 2018. Considerando esses dados, temos que a carga tributária bruta no Brasil em 2017 era de 32,43%. O primeiro mito que a gente vai identificar aqui é que isso não significa que o brasileiro arca com 32,43% dos seus rendimentos a título de tributos. Não, não é isso que significa dizer o percentual da carga tributária. A carga tributária é um percentual do PIB. O PIB, ou Produto Interno Bruto, é a soma de todos os bens e serviços finais produzidos em uma determinada região em um determinado período. Então, se a gente está falando do PIB do Brasil de 2017, a gente está falando da riqueza produzida com bens e serviços no Brasil nesse período. Então, quando a gente fala que a carga tributária foi 32,43%, não quer dizer que o brasileiro arque com esse percentual de tributos. Quer dizer que da riqueza produzida no Brasil em 2017, 32,43% era tributo. Por essa razão, a carga tributária pode aumentar ou diminuir por fatores alheios ao aumento ou redução da arrecadação tributária em si. Utilizando aqui esses dados, a gente vai ver que de 2016 para 2017, a gente teve um acréscimo na carga tributária de 0,14%. Nesses dados, é considerado aqui um deflator implícito de 3,78%. Se a gente for observar, a arrecadação tributária aumentou, na verdade, 1,4%. Só que o PIB também aumentou. O PIB aumentou 0,99%. E, portanto, o acréscimo na carga tributária foi de apenas 0,14%. Se o PIB tivesse reduzido, a carga tributária teria aumentado, ainda que a arrecadação tributária se mantivesse constante. O aumento do PIB faria com que a carga tributária reduzisse e uma redução do PIB
faria com que a carga tributária aumentasse, ainda que a gente tivesse uma situação de arrecadação tributária constante. Quando a gente fala do aumento da carga tributária ou da redução da carga tributária, nós temos que analisar isso em contexto com a nossa evolução da economia, com o nosso crescimento econômico ou não, porque isso pode ter uma influência direta no percentual que representa a carga tributária, sem que tenha havido qualquer variação na arrecadação de tributos. Então, primeira lição. A carga tributária não quer dizer que é o percentual que as pessoas arcam de tributos em relação aos seus rendimentos, e sim o percentual de tributos que é representado no total das riquezas produzidas no país. Então, não podemos dizer que arcamos com 32,43%. Além disso, também não podemos dizer que, quando houve um aumento ou uma redução da carga tributária, houve necessariamente um aumento ou redução da arrecadação tributária. São fatores que podem ou não coincidir. Se fizermos uma comparação da carga tributária do Brasil com a de outros países, os países da OCDE, por exemplo, a gente vai ver que a maior carga tributária é a da Dinamarca, que é 45,9% do seu PIB, e a menor carga tributária é a do Chile, que é de 20,4% do seu PIB. No entanto, o que incomoda nós brasileiros não é o fato da nossa carga tributária estar próxima à média da OCDE, que é de 34,3%. Nós estamos até consideravelmente abaixo dela. O que nos incomoda é ter uma carga tributária superior à de países muito mais desenvolvidos que o nosso. E podemos tomar aqui como exemplo a Suíça, os Estados Unidos e o Canadá. Nós temos uma carga tributária acima da desses países. Os brasileiros não gostam de arcar com uma carga tributária compatível com a de países desenvolvidos e ter a prestação estatal que nós temos aqui no Brasil. Será que é isso mesmo? Em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer que esse percentual ele não é sobre uma grandeza igual para todos os países. Esse percentual é em relação ao PIB de cada um desses países. Então, a carga tributária dos Estados Unidos é um percentual em relação ao PIB dos Estados Unidos. E a carga tributária do Brasil é um percentual em relação ao PIB do Brasil. Para a gente aprofundar aqui a nossa análise sobre a carga tributária no Brasil, a gente vai fazer uma comparação com esses três países, mas vamos levar em consideração também três outros fatores. O primeiro fator é o PIB de cada um desses países. A gente vai identificar qual o PIB de cada um desses países. Depois, o fator populacional. Qual é a densidade demográfica, qual é a população de cada um desses países. E aí a gente vai identificar o PIB per capita, o PIB por habitante de cada um desses países. E, por fim, a gente vai verificar a carga tributária em relação a esse PIB per capita. Ou seja, qual seria realmente o montante arcado por habitante? Qual é o montante que cada habitante representa na carga tributária de cada um desses países? Considerando as informações do Banco Mundial, o PIB em dólar de cada um desses países em 2017 foi de aproximadamente, no Brasil, 2,06 trilhões, nos Estados Unidos, 19,39 trilhões, no Canadá, 1,65 trilhão e Suíça, 678,9 bilhões. Nessa comparação, o nosso PIB só está abaixo do dos Estados Unidos, que é muito maior do que os outros três, mas ainda estaríamos à frente da Suíça e do Canadá. Só que se a gente colocar aí o fator populacional, ou seja, a quantidade de habitantes em cada um desses países, o panorama muda consideravelmente. Veja que o nosso PIB per capita é muito inferior a desses três países. O Canadá tem um PIB per capita mais de 4 vezes superior ao nosso. Os Estados Unidos, quase 6 vezes superior ao nosso. E a Suíça, mais de 8 vezes superior ao nosso. Ou seja, a Suíça tem um PIB bem menor que o nosso, mas também tem uma população infinitamente menor. Então, quando você vai dividir a carga tributária entre essa população, certamente a sua carga tributária será muito maior do que a nossa. Vamos identificar isso agora. Se a gente aplicar o percentual de cada uma das cargas tributárias ao PIB per capita de cada um desses países, a gente vai ver
como no Brasil a gente vai estar com a carga tributária bem inferior do que a desses outros todos os países. Porque aí a gente está levando em consideração a comparação entre os PIBs e a comparação entre a população. Então, é muito difícil a gente fazer uma comparação de carga tributária para carga tributária, como a gente faz em relação ao OCDE e como está no relatório da Receita Federal, sem considerar o PIB de cada país e o fator populacional. No Brasil, a gente tem uma população muito grande e um PIB que não corresponde a essa população se a gente for comparar com os países desenvolvidos, ou seja, com o PIB per capita dos países mais desenvolvidos que o nosso. Então, eu acredito que, muito embora essa carga tributária em relação ao PIB seja muito utilizada pela macroeconomia e até no dia a dia pelo discurso político, ela precisa de uma análise mais aprofundada para a gente afirmar se realmente a nossa carga se aproxima à carga desses países mais desenvolvidos. Isso quer dizer que o desenvolvimento econômico é muito importante, ninguém tem dúvida disso, e que o nosso crescimento, o crescimento do PIB, por exemplo, pode gerar um efeito a depender de outros fatores de reduzir a carga tributária, ainda que a arrecadação tributária se mantenha constante. E por que depender de outros fatores? Porque eu entendo, e aqui vai a minha opinião pessoal, que o problema não é a carga tributária global, ou seja, não é esse percentual que a arrecadação tributária representa em relação ao PIB, mas sim a composição da carga tributária. Vamos colocar aqui um gráfico com a composição da carga tributária no Brasil. A gente vai ver que a tributação da renda representa 19,22% da carga tributária. E a tributação da folha de salário, 26,12%. Mas a tributação sobre bens e serviços representa 48,44%. O problema dessa composição não é só o reforço da desigualdade, como já explicamos em um outro vídeo sobre a progressividade, vou deixar o card aqui para vocês, mas também o entrave que ela representa ao crescimento econômico. Diante disso, eu poderia afirmar que o problema da carga tributária, o entrave ao crescimento econômico, não é a carga em si ou o nível da carga tributária, mas sim a sua composição. Se a carga tributária está principalmente voltada para bens e serviços, isso significa dizer que o nosso crescimento econômico vai gerar também um aumento da carga tributária, porque o PIB vai aumentar e a arrecadação tributária também vai aumentar. Se, entretanto, a nossa carga tributária estivesse mais voltada para a renda, como acontece com os países mais desenvolvidos, talvez a nossa carga não fosse um entrave tão grande ao crescimento econômico como a gente ouve falar no dia a dia. E talvez até a arrecadação tributária fosse mais simplificada, não fosse tão complexa como é atualmente. É claro que há outros fatores que interferem tanto no crescimento econômico como na arrecadação tributária, mas uma conclusão que a gente pode extrair aqui é que a carga tributária voltada para a tributação de bens e serviços pode sim servir como um entrave negativo para o crescimento econômico. Em relação à composição da carga tributária, vale a pena a gente trazer aqui novamente a comparação com os outros países da OCDE. Podemos perceber que em 2016 o Brasil passou a ser o país que menos tributa a renda em comparação com os países da OCDE. Além disso, em relação à tributação de bens e serviços, nós ficamos em terceiro lugar, atrás apenas da Hungria e da Grécia. Mas se a gente for pegar a carga tributária da Hungria e da Grécia, a gente vai ver que elas são consideravelmente maiores que a do Brasil. Então, esse percentual, se a gente for considerar em percentual em relação à carga tributária global, certamente o Brasil estaria à frente também desses países. Ou seja, o Brasil é um dos países que mais tributa bens e serviços e é o país que menos tributa a renda em comparação com os países da OCDE. É importante esclarecer que a gente não está aqui defendendo a carga tributária no Brasil, nem dizendo que ela é muito alta nem muito baixa. Veja que a gente não fez nenhum juízo de valor em relação à carga tributária no Brasil. O objetivo do nosso vídeo foi fazer uma análise crítica a respeito da carga tributária e ao que se fala sobre a carga tributária no Brasil e também demonstrar que vários fatores podem interferir nesse percentual que a gente tanto conhece como carga tributária. Eu espero que essa abordagem tenha
sido útil para vocês de alguma forma. Se vocês gostaram do vídeo, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar nossas próximas discussões. Um abraço a todos e até a próxima. Vocês me escutam? Sim. Vocês conseguiram acompanhar a despeito do meio dar umas picadas do áudio? Conseguiram acompanhar? Sim, professor, deu Sim, para acompanhar professor. sim. E aí, o que vocês acharam? Ah, gostei, foi interessante. Tá, então vamos fazer uma pergunta mais técnica. Quem é que identifica os mitos do discurso da carga tributária no Brasil? Como é que é? Quem de vocês aí pode falar? Ela disse que existem alguns mitos que são espalhados a respeito da carga tributária brasileira. Eu entendi assim, que nós brasileiros, a gente a gente fala que o nosso tributo é maior comparado com países desenvolvidos da Europa e também comparado com os Estados Unidos. E nós pagamos uma alta taxa de tributo e não temos a qualidade que é oferecida nos países desenvolvidos. E apesar de tudo, a gente ainda estamos enquadrado em países subdesenvolvidos. E foi isso que eu entendi. E pelo que ela mostrou ali, ela quis dizer que o nosso tributo ele está razoável. Foi isso que eu entendi. Ela tocou nesse ponto, mas esse não é um dos mitos, Isabel. Vamos lá. Tem mais? Ela falou Eu acho. O mito que nós pagamos muito pela carga tributária, ela quis comparar com outros países, dizendo que há outro tipo de parâmetro entre população, PIB, densidade demográfica. Vamos lá, então. Senhores, quando se fala que a carga tributária de um país X, Y, Z é de tantos por cento, a primeira coisa que ela explica é de tantos por cento sobre o quê? Sobre o PIB, Sobre o PIB. O que é o PIB? Produto Interno Bruto. É o que a nação produz. É a riqueza que a nação produz. Que todos que trabalham, formal ou informalmente, se a informalidade é possível de ser mensurada, tudo aquilo que se produz. Ok? Então, ela até disse, né, trouxe um quadrinho, mas isso são informações já de 2, 3, 4 anos atrás. Mas serve, não tem problema nenhum, pode estar desatualizado, mas serve. Qual foi o PIB brasileiro em 2019? Para arredondar, 2 trilhões. 2 trilhões, certo? Esse foi o PIB. Qual foi o PIB norte-americano em 2016, no mesmo ano? 19 trilhões. 20 trilhões. Então, veja. Se você tem um papel aí, escreve junto comigo. Escreve junto comigo. O Brasil, em 2016, teve um PIB de 2 trilhões. Os Estados Unidos da América, em 2016, eles produziram de riqueza 20 trilhões. É quantas vezes mais que o Brasil? Quantas vezes mais que o Brasil eles produzem? 10. 10 vezes. É a maior economia do mundo ainda, tá? É a maior economia do mundo ainda. A China está chegando muito próximo e logo vai passar. Mas não é nesse ponto que eu quero chegar. Veja, eles produzem 10 vezes mais riqueza que a gente. Okay? Qual é a população brasileira em 2016? Arredondando, 200 milhões de pessoas. 200 milhões de pessoas. Pega 2 trilhões, aí faz na calculadora aí para mim. 2 trilhões, tem um monte de zero, né? O Daniel é bom, o Schmidt é bom nessas coisas.
Schmidt, faz aí, isso. Tô com a científica aqui, vamos lá. Manda ver, 2 trilhões dividido por 200 milhões. Dá 10 milhões. 10 milhões? Desculpa, 10 bilhões. 10 bilhões? Contou o zero certo, Daniel? Contou o zero certo, Daniel. Vamos de novo, peraí. $10 milhões. $10.000. 10 mil. Professor, 200 mil. Diga, Daniel. isso dá 10 mil por pessoa. Isso. Então, assim, se você pegasse o Brasil e pegasse esses 2 trilhões, tudo que for de dinheiro produzido, e dividisse entre a população, a cada um da população, cada um receberia 10 mil reais. Cada um receberia 10 mil reais. Arredondando, tá, valores. Não estou usando os mesmos valores que ela usou, só estou trazendo as coisas mais para arredondar. O PIB norte-americano é de 20 trilhões. Lá naquele momento, os Estados Unidos devia ter mais ou menos uns 300 milhões de habitantes. Deixa eu só me certificar aqui, só para chegar num número próximo. É, 320 milhões. 320 milhões. 66 por pessoa. 60 mil. Só para arredondar. 60 mil por pessoa. Tá, só para arredondar. Lá o americano ia ganhar 60 mil. Né? O brasileiro, 10. O americano, 60. Certo? A carga tributária, senhores, ela é calculada sempre em cima do PIB. E não em cima das pessoas. Daquilo que você paga. Ou daquilo que você ganha. A carga tributária de um país é calculada em cima do produto da riqueza que ela toda produz. E daí ela disse que, segundo cálculos da OCDE, em 2016, a carga tributária do Brasil foi de 32% do quê? Do PIB. 32% do PIB. Então, assim, se o brasileiro ganhou 10 mil reais, 3.200 ele pagou em tributo. 32%. 3.200 ele pagou em tributo. O americano, a carga tributária foi de 26%. Nossa, professor, mas é baixa, né? É baixa porque o PIB é gigantesco. Porque o PIB é gigantesco. O PIB é muito grande. E se você pegar os 60 mil e dividir por, fazer os 26% de 60 mil, vai dar quanto? 17.160. 17 mil reais. De 60 mil. Então, assim, eles suportam menos carga tributária. Suportam menos carga tributária. E não bastasse isso, ela faz uma outra análise, que é para quebrar esses negócios de mito, né? Que um lugar paga mais que o outro, não sei o que lá. Tudo bem que no total, assim, de carga tributária em relação ao PIB, naquele gráfico que ela mostra, o Brasil está no meio da galera. Os Estados Unidos está baixo, o Canadá está baixo. Lá em cima está quem? Estão os países nórdicos, Finlândia, Noruega e Suécia.
A Itália está na frente. Itália, Espanha, Portugal, está tudo em cima do Brasil. Tudo acima do Brasil. A maior parte dos países europeus acima do Brasil, com carga tributária. Só que aquilo lá é um percentual sobre o PIB. Sobre o PIB, e não sobre o que as pessoas ganham. Então, se eu vai olhar assim, a maior carga tributária lá, estaria com a Dinamarca. 47%, mas de tudo que eles produzem de riqueza. Se o PIB deles é grande ou é pequeno, isso varia de acordo com vai variar, vai fazer a variação da carga tributária deles também. E como a população é muito pequena, a distribuição da carga tributária acaba ficando também proporcional. Então, assim, nesse vídeo que ela mostra, ela, de fato, assim, com português muito claro, ela desconstitui alguns mitos que aqui no Brasil pega e, assim, é difícil largar, né? É um troço, assim, que vaza em mídia social e em jornal normal, assim, sabe? Jornal normal, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, sem muita crítica. Eles lançam o dado, lançam o título na matéria, aquilo fisga o leitor e fica na cabeça. Daí o sujeito vai almoçar e vai tentar se mostrar com alguma intelectualidade, mostra, fala aquilo, e daí ele já insere um discurso logo em seguida, daí tá aí, ó, fake news disparou. E assim, não tem nenhuma técnica em cima daquilo. E daí vai você, o aluno da faculdade, que está jantando, está almoçando lá com o teu chefe, resolveu falar isso daí, você vai explicar: ontem eu tive uma aula de tributária e eu acho que não é bem isso. Porque a carga tributária do Brasil não é das maiores do mundo. Não é das maiores, não é a mesma que a Alemanha, não é a mesma que a italiana, não é a mesma que a dinamarquesa, não é a mesma que a holandesa, não é a mesma que a portuguesa, são todas maiores que a nossa. Por quê? Porque carga tributária se calcula de acordo com o PIB. Se calcula de acordo com o PIB. E não com a junção dos percentuais de alíquotas que você tem de tributo, soma tudo e divide pela quantidade de alíquotas. Não é assim que se calcula. Não é assim que se calcula. O segundo mito que ela muito bem ela fala muito bem a respeito disso, é a respeito de quais tipos de riqueza é que se concentra a carga tributária de cada um dos países. Então, senhores, do ponto de vista da análise econômica, assim, do direito, e considerando algumas diretrizes na hora de se construir a política fiscal e tributária de um país, você tem que ser orientar essa construção de acordo com os princípios da capacidade econômica, capacidade contributiva, o princípio da progressividade, regressividade, da seletividade, da essencialidade. A gente vai ver isso mais para frente, tá? E os países que conseguem dosar, não existe uma fórmula ideal, tá? Não existe uma fórmula ideal porque as economias são diferentes. Os fundamentos econômicos dos países são diferentes. Então, de acordo com a realidade de cada economia, e o país ele consegue dosar essas diretrizes de uma forma equânime, ou próximo da equanimidade, nota-se que quando você tributa proporcionalmente mais a renda do que bens e serviços e operações financeiras, existe mais justiça fiscal na arrecadação, e a arrecadação também ela é mais eficiente e ela é mais, um pouco mais arrecadatória. Por que se fala disso? Porque, veja, nos países que têm aquela carga tributária alta, e mesmo nos países de carga tributária baixa, como Chile, Estados Unidos, Canadá, França, né? Não, a França está lá em cima. Esses países, eles tributam percentualmente mais o quê? A renda. Qual tipo de riqueza? A renda das pessoas. E a tributação de renda, ela é orientada pelo princípio de progressividade. Quem ganha mais, paga mais. Né? Isso assim, se você tem capacidade de pagar mais, de comprar mais coisas, se você tem mais capacidade econômica, você tem mais capacidade de contribuir também para o Estado. Isso é justiça fiscal. Isso é justiça fiscal. Coisa que não existe muito
quando se trata em tributação naquela faixa econômica de bens e serviços. Porque bens e serviços, o preço é o mesmo do bem e serviço. Para mim, para você, para o pobre, para o rico, para quem for. O almoço, o arroz, custa o mesmo para mim e para você. A luz custa o mesmo para mim e para você. O carro custa o mesmo para mim e para você. A casa também. Bens e serviços, o preço é o mesmo para todo mundo. E não há justiça fiscal em se tributar bens e serviços de forma igualitária. Por exemplo, quando você vai lá encher o tanque do teu carro de gasolina, da próxima vez, vai lá e pega a nota fiscal. Pega a nota fiscal. Lá embaixo, assim, na parte de baixo, lá vai estar escrito assim, ó, percentual aproximado de tributos federais, 2 pontos, vai estar X%. E daí do ladinho vai estar assim, ó, valor aproximado de tributos estaduais, vai estar X%. Daquilo que você pagou, imagina que você pediu para encher 100zão de gasolina. Como é que você interpreta aquilo ali? X% de 100 você pagou a título de tributação federal. E X% de 100 você pagou a título de tributação estadual, que é ICMS. Tributação federal ali é PIS/COFINS, em regra. E você vai notar, senhor, esses dias eu fui aqui no mercado e tem um rapaz que faz só um parênteses para vocês, né? Tem um rapaz ali que ele faz a segurança do mercado, né? É um mercado pequeno, de bairro, né? E é o Wallison. E daí ele sabe que eu sou professor, né? E ele falou desse negócio da tributação, que é muito alta, que paga muito imposto, tal, não sei o quê, né? Então, eu conversei um pouquinho com ele e na hora que eu passei no caixa, eu peguei a nota fiscal, né? Daquilo que eu tinha comprado pão, né? E eu fui mostrar para ele, olha, você pode ficar com essa nota fiscal aqui, ó. Eu gastei aqui R$ 4 de pão. R$ 4 de pão. Esse foi o valor da compra. 47% do pão, 47% do pão é título de tributo. Daí ele falou assim, não, peraí, vamos arredondar, 50%. Então, você pagou R$ 4, tá? Então, eu estou pagando R$ 2 para eles, para tributo? Não, você não está pagando para o mercado. Eu não paguei para o mercado, eu paguei para o governo. R$ 4 é o custo do pão para o mercado. Quanto que custa para o mercado vender o pão? E o tributo ele bota no meio. Dos R$ 4, metade é tributação. Nem todos os bens são assim, tá? Nem todos os bens estão assim. Vai olhar a tributação do chiclete. Quem que aqui gosta de chiclete, bala, essas coisas? Dá uma olhadinha lá. A tributação é 20%, 30%. O professor, quem que escolhe assim 20, 30? O cara olha assim, isso aqui vai ser 30, isso aqui vai ser... Não, senhores, isso aí se chama essencialidade dos produtos. Isso se chama o quê? Seletividade. Existem razões de saúde na tributação. Quem que aqui fuma, levanta a mão. Então, quando você comprar o teu próximo maço de cigarro, pede a nota, tá? Sempre peça a nota fiscal. Sempre. Tá? Pega a nota do maço de cigarro. Quanto que custa um maço de cigarro hoje, a média? Eu não sei, eu não fumo, não faço nem ideia. R$ 15 um cigarro legal, assim. Um cigarro legal, R$ 15. Tá louca? Para quem fuma bem é 15. R$ 15. Mas tem o de 10. Não, porque um Carlton, por exemplo, é 15. Agora, tipo, esse negocinho aí tem mais barato. Aonde que você tá comprando esse cigarro? Aqui na praia. O Carlton é R$ 15. Nossa. Não, professor, o cigarro é taxado, né? Os Marlboro da vida tá R$ 9,50, 9,75. R$ 10. Varia até R$ 10. É R$ 10 a faixa. E o Carlton, inclusive, é 10,25 nos postos aqui de Curitiba. Tá, então, eu não sei avaliar a qualidade de cigarro, até porque cigarro não tem qualidade alguma, a não ser a qualidade de matar aos poucos. Mas, fazendo uma comparação besta com
com cerveja, que eu também não entendo, eu entendo de refrigerante, né? De cerveja eu não entendo mesmo. Mas assim, eu imagino que esses cigarros que sejam mais baratos, sejam assim, aquela cerveja Polar, né? Aquela Sub-Zero, né? Essas coisas assim, né? E os cigarros mais top, né? Tipo esse Carlton, assim, deve ser essas cervejas que é feita na casa do sujeito, que o cara invasa, aí bota um rótulo bacana, bota no mercado e custa R$ 20 um trocinho de cerveja, né? E assim, tem gosto de mijo igual a outra, né? Não vejo diferença alguma. Eu de fato não gosto muito de cerveja. Enfim, quando você comprar o teu maço de cigarro, peça a nota fiscal e embaixo você olha qual que é a tributação que incide em cima do cigarro. Você vai ficar abismado com o quanto de tributo que você paga em cima daquilo. E não xingue o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro ele está tentando desestimular você a fumar através da tributação. A tributação aqui, a gente aplica aquele princípio da extrafiscalidade. O tributo aqui é usado não para arrecadar. Ele é alto, mas ele não visa arrecadar. Ele visa desestimular o consumo das pessoas de coisas que causam doenças. Tá? Professor, tem a ver com a questão de que sai muito caro para o Estado por causa do câncer de pulmão e as pessoas estão morrendo à torta direita por fumarem cigarro aí? Eu não entendi o começo, Vanessa, desculpa. Tem a ver da questão de ser muito caro para o Estado cuidar dessas pessoas que são fumantes há muito tempo e adquirem câncer de pulmão, de faringe, coisas do tipo, assim, e acabam meio que se tratando no SUS. É por isso que eles tributam o cigarro, para tentar meio que estimular para que eles não gastem tanto na questão da saúde? Essa pode ser uma razão, mas acho que de caráter mais secundário, sabe, Vanessa? Porque o estabelecimento do vínculo entre a causa mortes, né, e com a conduta daquele que produz o cigarro, né, é um nexo de causalidade difícil de ser comprovado, né. Aqui no Brasil já tentaram processar os fabricantes de cigarro e a maior parte das causas aí elas não têm muito sucesso e as outras estão travadas, né. Mas, de fato, é uma razão de saúde pública que pode passar por esse argumento teu, né, que há um custo estatal, porque o sistema de saúde é público, né, aquelas pessoas que não vão procurar o coisa e acabam sobrecarregando, né, o sistema único de saúde com essas coisas, em razão de uma decisão que é voluntária, individual, né, enfim. Mas o que eu quero dizer é o uso da tributação, né, em cima de bens e serviços. Bens e serviços. Assim, o cigarro dessa marca que vocês falaram custa R$ 10 para a Letícia, quanto custa R$ 10 para a Isabelle, né? Custa R$ 10, né, para todo mundo. Se eu quiser comprar um cigarro desse, vai custar R$ 10 para mim. Assim, e assim, independe de quanto você ganha. Se você tem um grande ou pequeno poder aquisitivo, o valor do tributo é o mesmo. Então, é injusta a tributação em cima de bens e serviços, né? E quando você coloca numa tabela, por exemplo, a pessoa que ganha muito pouco, ela paga o mesmo tributo, né, o mesmo valor de tributo. Percentualmente, em relação à renda dela, aquilo lá imagina a pessoa que ganha R$ 200 por mês, que ganha um auxílio emergencial por mês. Ela compra um cigarro de R$ 10, quanto que isso corresponde percentualmente à renda dela do mês? Corresponde 20% da renda dela. 20% da renda dela. Agora, um sujeito que ganha R$ 20.000 por mês, quanto que corresponde R$ 10 da renda do cara? Né? Corresponde 1, 2%. Você está vendo que, proporcionalmente, não há justiça fiscal nisso. Aqui a gente não fala em progressividade, a gente fala em regressividade. Por que regressividade? À medida em que aumenta o poder aquisitivo, aumenta também o quê? O tamanho da carga tributária. É diferente do imposto progressivo, que quem ganha pouco paga pouco, ou não paga nada, e quem ganha mais, paga mais. Tributação de bens e serviços, a tributação é regressiva. E isso daí é de uma injustiça tamanha, muito grande, né? E essa professora, ela aborda muito bem no vídeo essa questão. Professor, Diga. essa questão, tipo,
da nota Paraná, porque as pessoas falam que a gente recebe, né, essas porcentagenzinhas. Eu percebo que quando a gente faz a compra na farmácia, quando faz a compra no mercado, o valor é zero. Mas quando compramos, por exemplo, roupas, sapatos, essas coisas, tipo, o valor que cai dessa nota Paraná, que eu entendo que existem alguns tributos, né? Não sei se eu estou certo ou errado, tem a ver com essa questão porque eu penso assim, o mais essencial seria a alimentação e a saúde, né? Então, consequentemente, acredito que a gente gaste mais. Tem alguma coisa a ver, assim, essa questão do PIB, de tributos? Com a nota Paraná? Isso. Essa questão da diferença, né, desses valores, assim, que a gente recebe de volta, né? Eu acho que é Assim, isso. o valor que é recebido não é exatamente de tributo, sabe? É renúncia fiscal isso. É renúncia fiscal, não é tributo. Porque, assim, você pagou tributo, o Estado ele não vai te devolver. Ele não vai te devolver. Né? A não ser que você tenha pago indevidamente. Né? Agora, o que ele devolve é uma renúncia fiscal dele. Uma renúncia a um direito creditório do Estado. Né? E daí ele faz os cálculos dele lá para ter esse tipo de programa, para estimular a emissão de nota fiscal. Né? Então, até um certo limite onde não há comprometimento da arrecadação do Estado, ele admite renunciar a certos tributos. Né? Mas não significa que o dinheiro bate no caixa do Tesouro e volta para você. Né? Não é esse o raciocínio. Bom, e, evidentemente, que como essa nota fiscal, é nota fiscal, né? Você emite nota fiscal toda vez que se circula bem ou que se circula serviço, a quantidade de bens que a gente tem são inúmeras, né? E cada bem é tributado de acordo com uma faixa, né? Orientado por esses princípios que eu disse, né? Que vão dizer qual que é a alíquota de cada um. E, além do mais, esses tributos, eles não são, às vezes, não são recolhidos por quem pratica o fato gerador, eles são pagos pelo consumidor final, são aqueles tributos que não são cumulativos, né? Exemplo de PIS, COFINS e ICMS. Então, assim, é uma série de cálculos para verificar naquilo qual é o limite, né, de renúncia fiscal que o Estado pode ter na emissão das notas fiscais que envolvem bens de inúmeras variedades. Né? Ok, obrigada, professor. Nada. Professor, oi? Oi, tô aqui. Tô escutando, Fabiano. Professor, eu tenho uma nota, que eu estava desligado, que eu uso 2 aparelhos aqui, daí dá interferência. Tá. Eu tenho uma nota aqui, professor. Uhum. Quer que eu compartilhe ela para o senhor dar uma olhada? Foi pedido ontem. Tá, só um pouco. Deixa eu só fazer uma pergunta, Fabiano, antes de você compartilhar. Ela envolve intimidade, privacidade, essas coisas ou não? Não. A nota é do tributo, é essa que o senhor está falando, nota fiscal. Tá, vamos lá. Se você conseguir, contribui aí com a gente. Deixa eu ver, espera aí. Deixa eu fazer aqui. Não sei se dá pra olhar. Acho que tá aí, meu querido. Foi? Não foi, né? Não, foi sim, tá aparecendo. Para mim tá aparecendo. Tá aparecendo Mas sim, tô vendo. Aham. Tá vendo ali, ó, tributo, igual o senhor falou ali, federal, estadual. Ó, então peraí, só um pouquinho, Fabiano. Valor a pagar. Foi R$35, é isso, né? Sim. R$35. Aí, olhando ali mais embaixo, ó, ali, ó, tributos, incidentes, lei federal, R$5,45. Então, assim, de R$35, eu não sei aquilo que você comprou. Mas, assim, no teu bolso, custou R$35 o que você comprou. Talvez tenha sido algum bem. Desses 35 que você entregou ali para o mercado,
O mercado ele cobra 35 para você, porque 5,45 desses 35 é tributação federal. E assim, R$ 5 de 35, isso é 7%, né? 7% daquilo que você comprou, 7% vai para a União. Uhum. Tá? Aí, ali embaixo tem ó, outros tributos também. Ó. O federal, estadual. Lá, ó. Se você somar o resto aqui de tributação que tem, 5 tributo na fonte BPI, federal 2,88, estadual 2,57. Ó, tem uma porcentagem ali, ó. 8,19%, depois 8 mais 7. 8 mais 7 dá 15. 15% aí do que você comprou da tua compra aí é de tributo. Comprei nada, comprei só suquinho, um arroz, um abacate. Aí, ó, tá vendo? E um bis, eu vi que você comprou bis. Eu vi que você comprou bis, né? E você fala isso na sala de aula, né? Pão. Com vontade e na aula online ainda, que não dá para dividir com as pessoas, né? Isso é uma maldade sua, Fabiano. Maldade. Obrigado, querido. Viu? Obrigado. Nada. Próxima nota fiscal, vocês façam esse exercício de lição de casa. Tá bom? Lição de casa. Tá? Esse valor que consta ali, senhores, é um valor aproximado, ele não é um valor exato, tá? É um valor aproximado, porque os tributos que são envolvidos nessas operações, às vezes eles se submetem a uma arrecadação cumulativa e não cumulativa, e a depender do regime de tributação, isso varia, tá? Então, assim, é um percentual aproximado, tá? Mas ele não assim, para a nossa análise aqui, ele é perfeitamente utilizado, para a gente chegar à nossa conclusão, tá? Então, você veja, o Brasil, de acordo com os dados apresentados pela professora, ele é um país de desigualdade fiscal, né? Ele concentra a tributação em renda, né? A dela falou assim, não, porque a Hungria está na frente e a Grécia também tributa muito a renda. Só que, né, o PIB deles é maior, né? O PIB deles, desculpa, o PIB deles é um pouquinho menor que o brasileiro, né? E daí, quando você coloca os outros fatores para fins de cálculo de carga tributária, o Brasil facilmente passa em primeiro lugar na tributação da renda, né? A tributação do Brasil é concentrada na renda, né? Isso é extremamente prejudicial até à própria economia. Você vê a bens e serviços, desculpe, né? Porque, veja, na medida em que você tributa bens e serviços, que é consumo, as pessoas gastam mais dinheiro, não só elas poderiam gastar mais dinheiro comprando mais coisas se tivesse que pagar menos tributo em cima do consumo. Se nessa nota aí do Fabiano não fosse 15%, fosse 10%, por exemplo, ia sobrar 5% para o consumidor gastar com outra coisa, consumir com outra coisa. E consumo é dinheiro circulando, é economia funcionando, é poder aquisitivo, né? À medida que você se concentra a tributação em bens e serviços, a economia não anda mesmo. A economia, não é que ela não anda, anda, mas anda com o freio de mão puxado. Isso são razões de políticas econômicas e fiscais. Tá? O Isaías levantou a mão. Diga, Isaías. Professor, você está me ouvindo? Estou ouvindo, querido. Agora eu não estou mais ouvindo. Professor, está ouvindo agora? Então, eu sempre tive uma dúvida quanto a isso em relação à taxa de desemprego, né? Porque eu sempre fiquei pensando como que o governo consegue arrecadar tanto para poder cumprir com todos os compromissos do Estado, com tantas pessoas nas esquinas, desempregado e que recebe benefício e aquela coisa toda. Então, se fosse arrecadado pela renda, teria uma boa percentagem de pessoa que não ia pagar nada para viver, né, na verdade. E parece que, não sei até onde isso seria, como que o governo olha isso, porque é injusto se a pessoa vivesse sem pagar nada de imposto. Se ele não tem renda, ele não tem imposto.
Então, eu sempre tentei entender isso, sabe? Agora você falando, eu fico pensando aqui, tá, mas e se for taxado no salário, é aqueles que não têm salário só têm benefício, que no Brasil é muitos que mamam e poucos que trabalham e contribuem, na verdade, né? E aí, uma vez que arrecadado nos bens e serviços, não tem como ninguém fugir dos impostos. Não sei até onde isso é justo ou injusto. Porque assim, veja, a tributação na renda no Brasil, ela é isenta, não se paga imposto de renda quando você ganha até R$ 1.900. Você não paga imposto. Se você ofere no mês até R$ 1.900, você não paga imposto de renda. Então, você recebe aquilo lá líquido. Vai ter o desconto do INSS. Mas tudo bem, mas o imposto de renda está líquido, está fora. Né? Sobra mais dinheiro para quê? Para consumir. Para consumir, para gastar com consumo. Só que quando você vai gastar com consumo, onde é que está o peso da carga tributária no Brasil? No consumo. Então, assim, o governo ele não dá ponto sem nó. Eu não arrecado lá do 1900, mas eu arrecado aonde? Ele vai ter que comer. Ele vai ter que comprar água, ele vai ter que comprar bis. Todo mundo compra bis para comer. Né? Mesmo aquele que é isento de imposto de renda, que não paga imposto de renda. Aquele que não... Porque assim, a pessoa que ganha até R$ 1.900 por mês, ela não paga imposto de renda. Supõe-se que também ela não tenha carro. Ou se tiver carro, o carro é muito velho e é isento de PVA. Provavelmente essa pessoa também não é proprietária de bem imóvel urbano e nem rural. Então ela não paga IPTU e também não paga ITR. Provavelmente essa pessoa também não deve ter conta no banco. Né? E se tiver conta no banco, a movimentação que tem lá é muito pequena e o IOF vai ser pequeno. Né? Então, assim, o tributo que uma pessoa dessa, e que muita gente no Brasil está nessa faixa salarial, assim, daqueles que são contratados, tá? Porque daqueles que estão na informalidade, o Estado não tem muito controle. Eu não sei quanto que essas pessoas da informalidade ganham. Quanto das pessoas que estão na formalidade ganham, o Estado sabe. Então, assim, a pessoa que ganha R$ 1.900, o Estado sabe. Quantas pessoas no Brasil que estão aí em R$ 1.900? Assim, mais ou menos, senhores, de 50% da população brasileira ganha ali até R$ 3.000. 60, mais, acho que 60%, 70% da população brasileira está nessa faixa, de 0 até R$ 3.000. Assim, de 0 até R$ 3.000, até 1.900 não paga imposto de renda. A próxima faixa é 7,5. A próxima faixa é 15. Para começar em 22, é quase 4. Tem que ganhar quase R$ 4.000. Então, veja, a tributação na renda no Brasil, ela não pega, assim, muita gente. Não arrecada muito. Porque aqueles que ganham muito, pagam muito, 27,5. Mas quantos que ganham muito? São poucos. Porque a riqueza está na mão de quem? De 1% da população no Brasil. Esses pagam poucos. E assim, esse 1%, tá? Tem aquelas pessoas que recebem do assalariado e tem aquelas pessoas que recebem das pessoas jurídicas. E daí, quando o sujeito recebe da pessoa jurídica, que ele é o sócio da empresa, recebe, ele não paga imposto de renda. Isso daí é isento. Aquele tal dos dividendos. Isso é isento de imposto de renda. O cara não paga nada. Há uma guerra lá no Congresso para acabar com essa isenção, que é da década de 90. Então, veja, olha só o aspecto econômico do negócio. Boa parte da população do Brasil está numa faixa de renda cuja tributação de imposto de renda não surte assim, aquele efeito arrecadatório esperado. Porque já as pessoas ganham pouco. Para compensar isso, o que o Estado faz? Tanto o rico quanto o pobre consomem. Então, assim, na tributação de bens e serviços, vamos fazer justiça aqui, né? A mesma régua para todos. O peso é igual para todo mundo. O bis que o Fabiano comprou ali custa o mesmo bis que se você for comprar eles. É o mesmo valor. E o tributo vai ser o mesmo. E se quem for comprar esse mesmo bis por
o dono do Banco Safra, que eu acho que é o cara mais rico do Brasil, né? A caixa de bis custa o mesmo para ele. E qual é a renda desse sujeito? Notaram a injustiça, a inversão do sistema tributário? Então, assim, da próxima vez que vocês escutarem no Jornal da Noite, né, os comentaristas, não escutem, é melhor desligar. Desliga e vai pegar um livro para ler, para você ter conhecimento. Não se emburreça no Facebook. Não faça a faculdade de Sociologia pelo WhatsApp. Não faça a faculdade de Direito pelo Instagram. Por posts de Instagram, por favor. Larga essas coisas. E vai catar um bom livro e vai estudar para não ser enganado na vida. Tá bom, Cris? Mais alguma contribuição de vocês? Professor, Oi? essa questão que nós estamos abordando hoje, ela está sendo discutida já no Congresso, salvo engano, tem alguma coisa referente à reforma tributária que já tentando trabalhar em cima, né? Sim. Esse tipo de esse tipo de pensamento. Cortou demais, Emerson, eu não escutei. Me escuta Sim. agora? Perfeito. Se eu não estou enganado, no Congresso até está em tramitação a questão da reforma trabalhista. Eu gostaria de saber se conhecimento de que esse tipo de pensamento que nós estamos discutindo aqui vai ser abarcado nessa nova reforma? Muito boa a sua pergunta, viu, Emerson? Eu imagino que você tenha, quando falou reforma trabalhista, tenha querido se referir à reforma tributária. Bom, muito boa a sua pergunta. Emerson, aquilo que eu estou falando aqui para você, as pessoas que são responsáveis pela condução da política econômica, fiscal e tributária do Brasil, eles sabem mais ou menos 1 milhão de vezes mais do que eu. Eles sabem de tudo isso. Todos eles sabem. Por que não se aplica, então? Tentar construir um sistema justo, um sistema tributário mais justo. Não haverá, jamais, põe isso na cabeça de vocês, não haverá jamais um sistema tributário ideal. Será justo? Não. A gente sempre tem que perseguir aquele ideal de justiça tributária, que, na nossa atualidade, a gente está distante disso. Mesmo naqueles países, como Holanda, como Dinamarca, como Itália, como Estados Unidos, em que existe uma proximidade maior da justiça fiscal, mesmo nesses países ainda há coisas que podem ser, pontos que podem ser aperfeiçoados. Mas existem empecilhos das mais variadas naturezas, que impedem a mudança do estado de coisas como elas estão. E, infelizmente, quando o país, quanto mais atrasado é o país, mais difícil é de sair da zona de conforto. Tá? Professor, desculpem, para que acontecesse uma reforma tributária e uma reforma política dentro do nosso país brasileiro, dentro da tua opinião, o que seria necessário? Uma rebelião feito França, assim, o Partido do Povo, e, tipo, guilhotinar todas essas cabeças e começar de novo?
Olha, Isabel, essa sua pergunta é uma daquelas perguntas de $1 milhão, né? $1 milhão hoje é pouco, né? Então vamos fazer $1 bilhão, né? Isabel, há respostas para tudo, né? Há respostas para porque fizeram a reforma trabalhista e a tributária e a política, que era o almejo de todo o povo, até hoje nada. Toda vez que vai se mexer em alguma coisa, né, dói, é normal. É só pensar na vida de vocês, né? Eu imagino quando esteja doendo em vocês estarem há quase 5 anos, todas as noites, nos bancos escolares. E hoje vocês estão aqui comigo também, né? Hoje tem bastante, tem 37, hoje tem várias câmeras ligadas, né? Algumas outras aqui estão sempre desligadas, mas enfim. Eu imagino quanto doa isso para vocês. Mas, senhores, se não dói, você não se mexe na vida. Se não dói, você não se mexe. Você tem que sair da tua zona de conforto para você melhorar. Não adianta. A vida é assim mesmo. Vocês são novos. Vocês são novos. Vocês têm todo o gás, toda a energia e uma vida inteira pela frente. Tá? Eu já tive a idade de vocês. Hoje eu tenho mais bigode, por exemplo, que o Dinarte. Né? Quando eu tinha a idade do Dinarte, eu tinha um bigode, assim, parecido com o dele. Assim. Mas, enfim. E nessa idade do Dinarte, eu responderia a Isabel, com os meus 20 anos de idade, eu falaria assim, não, fecha tudo, toma o poder e funda do zero. Ô, meu querido. Quem é que vai fechar e vai fundar do zero? Quem é que vai lá fechar? Eu quero saber. É você ou você quer que alguém vá lá fechar por você? Não é você que você quer ir lá. Você sempre quer que alguém faça isso por você. E você não sabe quem que é essa pessoa. A gente nunca conhece o próximo. E bota uma coisa na tua cabeça. Não existe ninguém nesse mundo que seja incorruptível. Ninguém. Ah, professor, não fala da minha mãe. Fala. A minha também. Não existe ninguém que não se venda nesse mundo. Todo homem tem o seu preço. Alguns estão em promoção. Alguns estão até em sorteio. Todo homem tem o seu preço. Tá? Então, esse discurso moralizante, ele tem que ser tomado com muito cuidado, né? Porque ele arrebata corações muito fácil. Corações que são carentes, como o de vocês. Carentes de justiça, do mundo ideal. Eu digo para vocês assim, aí é a minha opinião pessoal. Eu não deixo de ser um idealista. Só que eu não deixo a realidade me escapar. Porque eu não sei se precisa guilhotinar, se precisa ter uma queda da Bastilha, se precisa ter uma revolução, se precisa soltar bomba, se um jipe com 2 cabos lá vão fechar o STF, isso adianta. Eu não sei. Tá? As coisas, às vezes, eu tenho a impressão que elas se movem, independentemente de quem esteja lá em cima, de quem esteja no poder. As coisas se movem de uma determinada maneira, e é assim que funciona. Mas, enfim, é possível melhorar, sim. É possível melhorar. E como é que a gente melhora? A gente melhora tudo, primeiro, consigo mesmo. Primeiro, com você mesmo. Tentando ser uma pessoa melhor. Tá? Depois que você tenta ser uma pessoa melhor, você chega à seguinte conclusão, que você não é capaz de mudar ninguém. Você não é capaz de mudar ninguém. A única pessoa que você pode se mudar é você mesmo. Isso quando você não se auto-sabota.
Nesse panorama que parece entristecedor, né, podia soltar aqui uma frase de Nietzsche, de Schopenhauer, podia trazer um filósofo, podia trazer o professor, qual que é o nome do professor de filosofia mesmo? Inácia. Professor Inácio, né, para trazer esse ambiente mais fúnebre, né, traz Schopenhauer, Sartre, Nietzsche, né, aí vocês vão chorar. Mas, enfim, senhores, na próxima vez que vocês forem votar, não usem a máquina de voto como papel higiênico. Tá? A gente já tem idade suficiente para escutar as propagandas e saber aquilo que é possível de ser feito e aquilo que não é possível de ser feito. E aí você já separa os demagogos, os populistas e joga no lixo, porque isso não presta para nada. Também não presta para nada aqueles que discutem, chegou eu aqui, vou fazer o Estado mínimo. Não vai fazer Estado mínimo nenhum. Vou dar o exemplo do governo de Minas Gerais. O governador foi eleito daquele novo, que eles são defensores do Estado liberal, pequeno, então eles são, assim, quer diminuir o serviço público, etc. e tal. O Estado de Minas Gerais está quebrado há anos, parcela salário de servidores há anos, e acho que já no primeiro ano de governo, ou no segundo ano de governo dele, ele já foi lá e deu um aumento de 47% para os policiais. 47%. O Estado quebrado. Os policiais. Existem outras categorias que são tão essenciais quanto a polícia? Sim, os professores, os enfermeiros, os médicos, os assistentes sociais, os psicólogos. É um cara que defende o Estado mínimo, mas ele vai lá e toma uma medida completamente distinta daquilo que fala. Então, assim, senhores, prestem atenção no que as pessoas falam. Você já tem condição de saber quando a pessoa está mentindo ou não. Isso aí não dá para cumprir, isso é conversinha. Outra coisa muito importante, tá? Como aqui no Brasil a gente tem essa prática nas eleições, né, de ter esses debates, apesar de ser um circo, né, armado, voltado para privilegiar alguns, desconfiem daqueles que não participam, que não querem participar. Né? Enfim. E aí, vocês gostaram da aula de hoje? Vocês têm mais alguma pergunta? Mais alguma participação? Mais alguma contribuição? Professor. Diga. Só na questão ali do aumento do valor da renda, né? Não seria, precisaria da reforma tributária para isso ou só alterar a alíquota? É só alterar a tabela do imposto da pessoa física, né? A pessoa física. O problema está na pessoa física, a pessoa jurídica até que é mais ou menos equalizados. Mas a pessoa física precisava atualizar. Se não as alíquotas, mas pelo menos a faixa de isenção salarial, né? Se aumentasse de 1.900, pula para 3.000, mais ou menos esse exemplo, tá? Então, seria isento quem ganhasse até 3.000. De 3.000 até 7.000 seria 15. De 7.000 até 12 seria 22. E quem ganhasse de 12 para cima pagaria 27,5. Nesse sentido, você permanece com as alíquotas, mas você atualiza a base de cálculo. Isso seria apenas pelo decreto, não precisaria da reforma tributária para isso. Não, isso aí precisaria isso. Não, da reforma tributária não, precisa de emenda constitucional para isso não. Entendi. Veja, reforma, como o nosso direito tributário, ele é altamente constitucionalizado, tá? Para você alterar o sistema tributário, você precisa de uma reforma constitucional, tá? Uma emenda constitucional. Mas existem alguns pontos de direito tributário que você pode mexer através de lei ordinária, de lei complementar e até mesmo através de decretos, tá? De instrumentos que exigem
menos esforço do Congresso Nacional. Mais alguma contribuição? O professor, eu sei que a Natália já fez, mas o professor explicou essa questão ali da Nota Paraná. O professor falou que é um dinheiro que não vai para um tributo que não fica com o federal e também nem no estadual, é devolvido. Mas eu ainda não entendi bem como que isso funciona, porque por exemplo, eu não quero colocar na Nota Paraná, então eu pego a minha declaração lá, a minha nota fiscal, eu mando para o asilo, eu mando para um fundo de assistência, para lá, vai para lá, você entendeu? Só que eu tenho amigas que fizeram a inscrição lá no Nota Paraná e ganharam 20 mil, daí tem uma outra lá que ganhou não sei quanto. Aí eu falei, quer saber, eu acho que eu vou entrar nesse sistema também, já que está dando dinheiro. Mas às vezes eu fico pensando, será que isso vale a pena? Assim, Isabel, do meu ponto de vista, assim, não custa nada você botar o teu CPF lá na nota. Qual que é a chance que tem? De você ganhar os 20 mil, de você ganhar 1 milhão? Porque de todo jeito, mas por outro lado, assim, eu fico pensando, né, se até hoje não fez falta para mim, não custa ajudar um orfanato, ajudar um asilo, ajudar, né? Mas por outro lado, porque eu estava sabotando o governo, na verdade. Só que agora que as minhas amigas começaram a ganhar, eu falei, puxa vida, podia, né? Porque, de repente, se eu ganhasse 20 mil, eu tinha pago minha faculdade. Eu tive que fazer um empréstimo. Só explicar uma coisa. Você fala assim, eu quero ajudar uma entidade assistencial, etc. e tal. Senhores, entidade assistencial, ela já é imune a impostos. Imposto sobre bens, sobre serviços e sobre patrimônio. Ela não paga imposto. Não paga. Entidade educacional, como essa aqui e outras, também são imunes. Desde que sejam sem fins lucrativos. Entidades sem fins lucrativos não pagam impostos sobre patrimônio, renda e serviço. Então, assim, a sociedade, quando fez a Constituição, ela já deu essa ajuda para essas entidades. Você já não paga impostos. Você quer ajudar com alguma coisa a mais, você ajuda, é teu critério. Mas a sociedade toda, inclusive você, já está ajudando. Porque o Estado, ele deixa de arrecadar. Justamente porque essas pessoas são voltadas para ajudar outras, finalidades sociais, elas atuam em fins sociais. Por isso que o Estado reconhece e, de alguma forma, fomenta essas atividades. Ajuda de alguma maneira. Então, elas já são ajudadas. Tá? Só para explicar para vocês. Bom, a Anaísa diz, professor, resumindo, o valor da carga tributária aumenta de acordo com o PIB ou fator populacional? Depende, querida. Os dois influenciam na carga tributária. Os dois influenciam na carga tributária. Tá? A professora, ali no começo do vídeo dela, ela já explica isso, né? Ela explica, olha, o fator da carga tributária é calculado em cima do PIB, né? Mas, de acordo com o tamanho da população, isso também produz variação na carga tributária. Né? Ela diz que, inclusive, mesmo que você tenha um aumento de arrecadação, isso não significa que aumentou a carga tributária. Né? Se tiver um aumento também populacional correspondente, ficou na mesma. No começo do vídeo ela explica bem isso daí, tá? Mas... Mais alguma pergunta, senhores? Professor. A carga tributária seria, então, Fabiano? A carga tributária, o quê? É o Hermes que está falando aí. Professor? Seria a carga tributária, seria o valor do PIB dividido pela quantidade populacional? Não, não. Carga tributária incide só sobre o PIB. Só sobre o PIB.
tá? Não é sobre o que as pessoas produzem de riqueza, tá? O que se faz para ter uma análise, assim, para tentar ter uma análise aproximada de quanto que cada pessoa suporta da carga tributária? Você pega o PIB e divide pelo quê? Pelo número de pessoas. Só que isso é irreal, porque você vai dar um número exato para o número de pessoas. Só que no Brasil você tem uma desigualdade imensa. Tem meio que não ganha nada e tem meio que ganha milhões. Então, assim, é só cálculo para fins didáticos, assim, de aproximação ou de demonstrar alguma coisa, assim, tá? Importa, não esqueçam, carga tributária em cima de PIB, em cima de PIB, tá? Diga, Fabiano. Nada não, professor. Beleza. A pergunta veio sem graça aqui, mas já passou. Não tem pergunta sem graça, querido. Não tem pergunta sem graça. Eu ia querer questionar onde que o banco entra aí, os bancos entram aí, né, que são os maiores vilões, não são? Não, assim, não é vilão. Não é vilão, porque não são eles que fazem a legislação tributária. Não são eles que fazem. Eles são pessoas jurídicas de direito privado. Eles são sociedades, né? Eles são pessoas, eles têm uma legislação específica só para eles. A tributação, a regra de tributação é de pessoa jurídica aplicável a eles, tá? Mas como eles têm uma arrecadação muito grande, né, os órgãos que fiscalizam, eles também criam setores que são dedicados à análise só das instituições financeiras. A Receita Federal, ela tem, dentro da sua estrutura, delegacias que só cuidam de instituição financeira. Não olha qualquer outro tipo de contribuinte. São funcionários especializados só em tributação de instituição financeira. Tá? Mas, assim, não dá para falar que é vilão de alguma coisa assim. Não são eles que produzem a legislação, né? A legislação é produzida. E se a legislação é produzida com algum favor para eles, e esse favor não tem alguma justificativa, ele não é plausível, né, do ponto de vista do direito, da sociologia, da economia, do que for, há de se voltar à discussão esse tema, para reformular, para aperfeiçoar, sempre com o ponto de vista de justiça fiscal. Mas não dá para a gente condenar ninguém assim de antemão. Não dá. Não dá. Mais alguma coisa, senhores? Bom, se não temos, então, vamos dar por encerrada a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, é uma aula diferente, né? Espero que não tenha sido cansativo. Eu vou disponibilizar o link do vídeo da professora lá no site para vocês, no sistema. Vocês possam assisti-lo com mais afinco, né? E sem aquelas pausas que aconteceram aqui, tá? Então, eu agradeço muito a paciência e a educação que vocês me ouviram, agradeço a participação e as perguntas de cada um de vocês, ela só enriquece a aula, né? Muito feliz, e desejo uma boa noite, e eu sou o último a sair, tudo bem? Se alguém quiser conversar a respeito de qualquer coisa, eu estou aqui, tá bom? Boa noite para vocês, se cuidem. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Boa noite. O senhor não vai fazer chamada? Não, hoje não. Boa noite, professor, onde que fica disponibilizada a gravação da sua aula?